Olá, eu sou Manassés Medeiros, eu tenho 45 anos, eu sou artesão, eu sou aderecista aqui na cidade de Caicó. E minha história ela começa muito cedo. Eu me lembro que, adolescente, eu e meus primos, nossa vizinhança, as ruas vizinhas, a gente produzia o espetáculo de teatro. Naquela época, a gente chamava de jograis. O que era o jograis? Jograis a gente dividia em 3 partes. Tinha as danças, como por exemplo o pastoril. No meio, na segunda parte, a gente tinha as dramatizações, encerrando com a terceira parte, com a parte do teatro, onde toda a equipe participava. A minha parte nesses jograis era na parte da confecção. Eu sempre fui apaixonado a fazer do zero figurinos, cenários, adereços. Além dos jograis, também a gente fazia gicana, desfile, a gente sempre estava movimentando a rua. Eu me lembro, eu e minhas primas, que no tempo era 3 mais velha que eu, a gente, por ser de família pobre, a gente não tinha condições de comprar material em armarinho, que também era muito precário naquele tempo. Então a gente saía pedindo nas casas jornais, trazíamos papel higiênico, onde a gente fazia nossas faixas dos desfiles, até a customização das roupas. A gente pegava as garrafas de plástico, onde a gente recortava em forma de lantejoulas e pintava. A gente também, para obter brilho, que eu me lembro, a gente comprava cartolina e a gente passava o grude nela, na cartolina, e jogava o brilho, porque não existia. Outra parte também que eu me lembro, que a gente usava muito jornal para os cenários. E a gente saía pedindo nas oficinas resto de tinta, que era para pintar. Então, naquele tempo, a gente teve que se adaptar às coisas que a gente tinha por perto, em mãos. Eu me lembro que a gente tinha o vizinho da gente, que ele fornecia resto de madeira. As costureiras assim, das ruas vizinhas também, a gente saía pedindo tecido, que era para ser usar na parte da confecção das roupas. É uma pena que naquele tempo, a gente muito pobre, não tinha câmera para poder registrar esses momentos. E era uma coisa muito familiar naquele tempo, a gente brincava na rua. E eu me lembro que toda a comunidade vizinha participava. E a brincadeira cresceu tanto que a gente chegou ao ponto de cobrar. A gente naquele tempo era 10 centavos. Era uma taxa simbólica, que quando a gente terminava, a gente juntava o que tinha apurado e comprava din-din, pipoca, ia se divertir. E se me perguntarem qual o meu marco da minha trajetória, que eu me vi mesmo artesão e aderecista, eu vou contar uma história bastante engraçado, porque eu tenho 2 primas, que ela é dançarina, e elas faziam parte de um grupo, de uma companhia de dança. E elas precisavam de fantasia para passista. E aqui em Caicó não existia, então elas tinham que encomendar no Rio de Janeiro, e essas fantasias, eu me lembro, elas custavam muito cara. Cada fantasia que elas precisavam era R$ 1.200. Então naquela época era muito mais que um salário. Então eu cheguei a Nalu, que é uma das minhas primas, e pedi para ela comprar o material, porque eu me atreveria a fazer, eu saberia fazer. Então eu disse a ela que sairia muito mais barato. Então aquilo tudo eu vivenciava, eu assistia os desfiles das escolas de samba, então eu tinha uma noção. Então eu pedi, ela comprou o material, fiz o primeiro biquíni de samba dela, que naquele tempo também, como era muito precário aqui os armarinhos, não existia, só existia lantejoula e era muito cara as coisas. E só existia lantejoula, vidrilho, miçanga, e dali eu passei a construir os meus trabalhos. Então ele era feito manual, lantejoula por lantejoula. Eu me lembro que para fazer as costeiras e as ombreiras, eu pegava as penas de galinha, que naquele tempo não tinha as penas coloridas aqui nos armarinhos, eu botava para secar, comprávamos a tinta de tecido, tingia e dali a gente construía as fantasias. Então depois do que eu fiz para a Nalu,
minha outra prima passou a me procurar. Aí foi aparecendo mais trabalho, as amigas dela de outra cidade que viajavam também com ela, passaram a me encomendar e assim eu fui fazendo. E assim eu tive experiência de produzir meus primeiros trabalhos profissional. Outro ponto que eu considero importante para a minha história, para o meu começo como artesã, aderecista, é onde eu fiz parte de um grupo de escola de samba Unido Vila do Príncipe, hoje uma escola extinta aqui de Caicó. Então eu comecei a fazer parte dessa escola de samba. Eu comecei, um dia vinha passando eu e dois amigos e eu vi ao longe uma batucada aqui na Igreja do Rosário e eu me despertei pela zoada e fui procurando. Quando eu cheguei eu vi aquele grupo de samba, as meninas no centro ensaiando, a porta-bandeira com o estandarte. E eu, como apaixonado por escola de samba, por carnaval, e eu sendo mangueirense, eu vendo aquelas cores da escola de samba Unido Vila do Príncipe, igual da minha agremiação, então eu fiquei encantado, paralisado, e paralisei e disse, não, eu tenho que fazer parte desse grupo. E eu me lembro que naquele tempo, um dos responsáveis era André Vicente e Bosco Paraná. E eu perguntei como era que eu fazia para fazer parte dessa escola de samba. Então ele disse, não, vem o próximo ano, venha de tênis, vocês começam a ensaiar. Aí fui para casa, no outro dia eu disse, chamei minhas primas, a Zenate, que eu me lembro naquele tempo, Tininha, Nalu, Linda, que era amiga das meninas, e a gente veio para a escola de samba. Começamos a ensaiar, aí foi aonde eu comecei a trabalhar para a escola de samba. Eu comecei a customizar as fantasias delas, a rebordar. Então, logo o carnavalesco viu, começou a ouvir os elogios, então o carnavalesco pediu para eu fazer parte. Aí foi aonde eu comecei a trabalhar voluntariamente no barracão do grupo. Ajudei muitos anos no desfile anual e as apresentações da escola de samba. E Caicó, ele tinha desfile de escola de samba. Naquele tempo existia duas agremiações, era Unido Vila do Príncipe e a Portela. Então existia aquela rivalidade e era muito bom. A gente sempre queria fazer o melhor. O ano seguinte eu passei a fazer parte da parte dos carnavalescos. Eu comecei a ajudar nas elaborações de fantasia, de carro alegórico. E eu me lembro uma parte engraçada que eu fiquei responsável por uma ala, justamente a minha ala, que era a gente falando sobre nações, e a minha ala ficou mexicana na folia. Então a gente usava, eu me lembro que era rebordado com lantejoulas. A fantasia dos homens eram calça, camisa rosa, ombreiro amarelo e um sombreiro. E as meninas eram bustier com voal e uma pena, com a máscara, com a pena. E eu me lembro que uma parte engraçada que eu fiz todas as fantasias e deixei a minha por último, porque eu queria a minha mais bonita, mais elaborada. E fui fazendo. Quando eu cheguei na minha, faltou o glitter. O que foi que eu fiz? Peguei, como não tinha mais glitter, peguei um vidro, bati, piquei ele todinho e ali eu usei como brilho para minha fantasia. Só que no momento do calor, no dia do desfile, na adrenalina, eu botei essa fantasia. A gente descia Coronel Martiniano, que era parte do desfile, sambando, ia até o chão, e sambando, e dando tchau, ovacionando o público. Era eu dançando, falando com o povo. Foi tão bacana a gente brincando, sambando, mas quando a gente termina o desfile na concentração, era um suor tão grande. Eu só me lembro, minha tia via nos gritos, e eu, oxe, o que é que essa mulher tem? Eu só me lembro que eu estava banhado. Que quando ela disse, meu filho, que tanto sangue é esse? O vidro tinha cortado todo o meu pescoço. Mas cortou meu pescoço, mas aqui só foi arranhões e valeu pelo desfile, porque naquele ano a gente foi campeão. Com o passar do tempo, as escolas de samba foram acabando e fui me afastando e comecei a seguir outros caminhos. Eu procurei estudar mais, as pessoas começaram a procurar menos. Assim, só em período de carnaval eu tive que procurar outro trabalho, mas não deixei totalmente o artesanato. Mas também teve os estudos que me afastou um pouco
e dei seguimento à vida. Eu passei esse tempo afastado e considero o meu marco de retorno quando eu fui contratado pela empresa para entregar encarte. A gente ficava nos sinais entregando encarte e eu disse, não, eu posso fazer melhor. Então foi aonde eu voltei a produzir. Todo sábado, toda semana, eu tinha que estar fantasiado de algo. Então, eu voltei a produzir meus figurinos. Então, todo sábado eu estava na Coronel Martiniano com a Renato Danta, fantasiado. E as pessoas passavam, perguntavam a mim, ai, Maná, bacana, como tá bonito, quem fez a fantasia? E eu falava que tinha sido eu. E eu me lembro naquela época que eu estava no sinal da Coronel Martiniano, para um carro e tem um rapaz, que é um empresário chamado Lequinho, que é meu amigo, e perguntou quem tinha feito minha fantasia. E eu te disse que tinha sido eu. E ele tem uma loja hoje, muito conhecida aqui dentro da cidade de Caicó, de confecção, para carnaval, roupas juninas, Halloween. E ele perguntou se eu estava empregado. Eu disse que sim, que naquele momento, mas que não era a área que eu gostava de atuar. Então ele me chamou para uma reunião, perguntou se eu poderia, eu disse que sim, e a gente teve essa reunião e a partir daí eu comecei a trabalhar de volta na área da cultura. E a proposta de Lequinho era que eu fizesse parte da loja dele, na parte de confecção de figurino, de adereços, fantasias. A partir daí eu voltei a trabalhar na confecção de fantasias, adereços, e fui me firmando nesse espaço. Aí foi muito bom esse período que eu passei lá, porque eu aprendi muitas coisas. Naquele tempo eu me lembro que eu não sabia costurar e as pessoas procuravam muito por customização de fantasias e confecções de fantasias. Então eu tive que me reciclar. Esse período que eu passei na DSP Evento, ele me ajudou, me impulsionou e me projetou aqui em Caicó, né? Na minha área de cultura, né? Na minha área de aderecista, artesão. Isso foi um gancho para eu me firmar aqui, ser bastante reconhecido. Começou a vir os elogios do meu trabalho e através disso Lequinho começou a fazer parte da prefeitura de Caicó, se afastou um pouco da loja e eu fiquei diretamente responsável. E eu me lembro que teve um evento aqui em Caicó, que é quadrilha, que também eu sou bastante apaixonado por mundo junino. E ele tem que fazer a ornamentação lá da área, do complexo da Ilha de Santana. E eu fui convidado por Lequinho para fazer essa ornamentação. Então eu logo topei, que como eu tinha experiência com o mundo junino, topei na hora. Foi um evento de concurso junino, onde tinha quadrilhas. E nas nossas brincadeiras das montagens, eu gosto muito de imitar as rainhas da quadrilha dançando. E ele vendo aquela euforia toda, ele disse, mas não, vamos formar uma junina aqui em Caicó. Eu disse, Lequinho é muito de ele. E ele assim brincando, do jeito que ele é doido mesmo, ele disse, vamos. Terminou o concurso, o mês seguinte a gente formou a diretoria e assim apareceu a Junina Caicó na minha vida. Onde eu fui projetado para o Estado, eu fiquei na diretoria como diretor de figurino e adereço da Junina Caicós, que logo no nosso primeiro ano a gente foi destaque, a gente foi com a quadrilha Revelação. Naquele tempo a gente vinha com o tema Saga do Vaqueiro. Então eu que fiquei responsável pela parte de todo o figurino, desde o sapato até o arranjo da cabeça das meninas, como também dos meninos, e a parte de cenário. E eu me lembro naquele tempo que o tema da gente era lendas na cidade de Caicó. Desde a história da serpente do Poço de Santana, a saga do vaqueiro, até a história da construção da nossa catedral, Nossa Senhora de Santana. Então a Junina Caicós, ela cresceu, não passou só a trabalhar com o mundo junino, mas a gente começou a produzir autos de Santana, autos de Natal, danças, teatro, e eu, como responsável pelo figurino,
passei a ter mais visibilidade no estado. E uma das minhas melhores experiências foi através da Junina Caicós. Eu tive o prazer de fazer parte da montagem do Alto de Santana. E eu fui convidado por André Vicente, custódio, que era o responsável, um era responsável pelo figurino e outro pelo cenário. Então eles me passavam as coordenadas e eu criava. E também a gente passou a fazer autos de Natal, que a gente fez, o primeiro ano a gente fez aqui na Casa e Cultura. Já é o segundo alto de Natal que a gente vem fazendo. Devido à pandemia, a gente faz televisionado, online, não é presencial. E foi um sucesso muito grande. Fiz com muito amor a parte de produção de figurinos, de adereço, desde a cartola, uma rosa colocada na porta. Então, eu me encontro fazendo isso, eu me sinto feliz fazendo isso. Então, com o passar do tempo, veio a pandemia e quem é artista, quem trabalha com cultura, precisa produzir. E a gente foi obrigado a ficar em casa. E a gente ficar em casa, a gente não produziu, a gente não tinha dinheiro. Então foi um período muito difícil, porque a gente não tinha trabalho. Teve muitas pessoas que procuraram, foram obrigadas a procurar outros bicos, outros meios para sobreviver. Então teve amigos meus, artesãos bacana, que foram obrigados a procurar burelarias, supermercados para trabalhar, porque não tinha trabalho. Então é uma situação muito difícil, porque a gente, artesão, a gente precisa trabalhar. E a área de cultura parou. Com a Lei Aldir Blanc, então veio para desafogar os produtores culturais. Eu acho que nos ajudou bastante. Então a Lei Aldir Blanc veio para ajudar muitos produtores da cultura. Eu tive um projeto aprovado 2020, 2021 aqui, Caicó, onde me ajudou bastante. Fui selecionado no edital Glorinha Oliveira para contar minha história como artesão, aderecista. Fiquei muito feliz porque eu pude contar a história do meu trabalho e que possa se repetir mais vezes, que para ajudar a gente artista que precisa. Então, muito obrigado à Fundação José Augusto, aos agentes de cultura, a quem trabalhou nos editais e ao governo do Rio Grande do Norte. Muito obrigado e até a próxima.